Olá, o que você lembra de Pedro, o discípulo de Jesus? Certamente este discípulo ficou marcado por vários eventos na sua vida e na sua caminhada com Jesus. Um dos bem conhecidos é aquele momento em que Pedro, corajosamente, vendo Jesus andando sobre as águas, disse: Senhor, se és tu, também quero andar sobre as águas. E lá se foi ele andando sobre as águas. Porém, quando reparou na força das ondas, começou a afundar, sendo socorrido por Jesus. Outro momento marcante aconteceu lá no Getsêmani, na prisão de Jesus. Você lembra? Pedro sacou de sua espada e saiu em defesa do seu mestre, lutando contra aqueles que vieram prendê-lo. Contudo, Pedro também ficou marcado por um outro evento. Ele negou o seu mestre 3 vezes, inclusive com juramento. E ele tinha sido avisado pelo próprio Jesus, que lhe disse: esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Mas o Senhor Jesus também disse uma outra coisa muito importante ao discípulo Pedro, e foi naquele momento que ele o avisou da negação. Isso está escrito no livro de Lucas, eu quero ler. Lucas capítulo 22, lá no verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça aos seus irmãos. Você, quando voltar para mim, possa fortalecer aos seus irmãos. E, sem dúvida, as 2 epístolas que Pedro escreveu são um reflexo disso, fortalecer os irmãos. Pois bem, aqui na nossa comunidade Cristo de Porto Alegre, nós estamos começando hoje, dia 7 de julho, a leitura das 2 epístolas de Pedro, dentro do nosso plano de leitura bíblica programada. E como temos feito em outras ocasiões, quero também aqui destacar algumas orientações, algumas observações que poderão nos auxiliar na leitura dessas 2 epístolas, lendo pelo menos um capítulo por dia. Fortalecer os irmãos. Foi isso que Pedro fez, orientado pelo Espírito Santo. Na primeira epístola, Pedro fortaleceu os irmãos perseguidos. E na segunda epístola, ele animou, fortaleceu aqueles irmãos que estavam meio desanimados e desencorajados. As 2 epístolas de Pedro, elas foram escritas entre os anos 64 a 67 da era cristã. Na primeira epístola, que foi endereçada aos eleitos que vivem na diáspora, e eram os cristãos que viviam naquela região conhecida como Ásia Menor. E Pedro, inclusive, cita várias cidades onde se encontravam estes irmãos. Já a segunda epístola, ela foi escrita não para um endereço específico. Os destinatários foram assim mais em geral. A epístola foi destinada aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nas 2 epístolas, mas especialmente na primeira, a palavra sofrimento aparece com grande destaque. Ela aparece 15 vezes na primeira epístola. E nesse contexto, Pedro levou consolo e ânimo a irmãos que estavam em dificuldade, que estavam sofrendo. Esta epístola, especialmente a primeira, é conhecida como carta da consolação, carta de consolo. Pedro levou seus leitores a olhar para a esperança da vida eterna, mas também os encorajou, os animou a viverem corajosamente neste mundo, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a lutas, mas sendo exemplos de fé, de atitudes,
de amor a Deus e de amor ao próximo. E eu quero agora destacar algumas palavras destas duas epístolas que, de certa forma, refletem o seu conteúdo geral. Por exemplo, na primeira epístola, lá no capítulo 3, versos 14 e seguintes, diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E aí no verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Ou seja, esse é o encorajamento do apóstolo. Mesmo em situações adversas, vocês são cristãos, vivam como cristãos, confiando nas promessas de Deus. Já na segunda epístola, nós temos outros destaques, e eu quero dar dois. Um é o destaque em que Pedro reafirma o valor da Escritura Sagrada como sendo palavra de Deus. E ele faz aquela referência tão conhecida, capítulo 1, verso 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, o que também tranquiliza os leitores de Pedro, sabendo que o que eles recebem não é simplesmente uma ideia de Pedro, mas é a mensagem transmitida por Deus Espírito Santo. E um dos pontos altos desta segunda epístola, como eu disse antes, em que Pedro anima cristãos desanimados a viverem na perspectiva da vida eterna. E aí Pedro fala das coisas do fim. E eu leio só alguns versos do capítulo 3, onde ele menciona a vinda do Senhor. Lá, ele, no verso 7, diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Mas depois, Pedro continua dizendo: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, ali, alguns destaques, algumas pinceladas destas duas importantes epístolas. Deixo aqui mais uma vez o meu incentivo para a leitura destas cartas. Um grande abraço, a bênção de Deus, até a próxima semana.